Boa tarde, Boa igreja. Paz. É uma alegria, uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco do que Deus falou ao meu coração. Amém. E eu espero de coração que, assim como Ele falou comigo, Ele venha falar com cada um de vocês. Amém. Ele me incomodou muito para falar. É algo muito simples, mas é algo muito importante que a gente faça no nosso dia a dia. Amém? Eu gostaria de desejar aos visitantes, né? Depois a gente passa aí uma fichinha para que a gente possa conhecê-los melhor e para que os pastores possam também acompanhá-los, que vocês se sintam como eu me senti quando eu cheguei aqui. Eu me senti acolhida e me senti descansada, né? Quando a gente chega em casa, a gente não se sente acolhido pelas pessoas que estão lá na nossa casa, né? Ou quando a gente mora sozinho, quando a gente vai na casa dos nossos pais. Então, que vocês se sintam acolhidos pelos irmãos aqui da casa e que, assim como a gente chega em casa, não sei vocês, mas eu gosto de me jogar no sofá, né, aquela cobertinha básica, que vocês também se sintam descansados nos braços do Pai. Amém? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindos também àqueles que hoje estão aqui. Amém. Eu queria dar um recado da assistência, né, que o Cauê não falou, deixou para mim, porque nós estamos aí trabalhando para assistir as famílias, não só famílias fora daqui da Vila Formosa, né? Mas as famílias que também precisam aqui da casa de uma assistência, né, nessa questão alimentícia. Então, eu chamo vocês para colocar na agenda, para trazer 1 quilo de alimento não perecível nos cultos. Ali na recepção, na entrada, a gente tem um balcão ali e a gente vai estar recebendo. Então, arroz, óleo, feijão, farinha, sal... enfim, molho, né? Então coloque isso como uma rotina, porque a palavra de Deus diz que nós temos que assistir os viúvos, os órfãos, os necessitados. Então que nós possamos como corpo fazer isso, amém? Muito bem. Bom, o Cauê comentou, né, um pouco do motivo pelo qual eu estou aqui, né? Que eu cheguei para ele essa semana, Deus me incomodou muito e falei assim: já sei uma palavra que eu vou pregar na igreja o dia que eu for pregar. E aí ele falou assim: pode ser domingo. Eu falei: ah, é, né? Ele assim: é, porque Deus não falou nada comigo. Eu falei: putz. Aí fui lá, né? Falei: então tá, Deus, mas como assim, né? E aí Deus começou a me incomodar mesmo, sabe? Aí eu tô com uma mania de atleta, tô mais esperta, inclusive. Aí eu tava lá, correndo na esteira, coloquei o André Valadão, que eu gosto muito, né? E lá, correndo, e tudo correndo. E aí, de repente, aquele negócio fala mesmo comigo, né? De repente eu tô lá, eu coloquei o André Valadão e tal, parei e resolvi colocar o Josué. Que eu estava estudando Josué, um livrinho, né, básico, assim, quem já leu sabe. De repente, a palavra que eu falava: Deus, tá bom, posso falar sobre isso, mas qual é a base? Qual vai ser a palavra que o Senhor quer que eu leve para a igreja, né, baseada nessa mensagem? Eu ouvi, gente, parece que aumentou o som, sabe, aí. E aí eu falei: tá bom, então vamos lá. Mas o que eu gostaria de falar com vocês? Que tudo começou, não sei se quem estava aqui, mas na mensagem do Cauê, do Novo, né? Que no Novo nós temos lutas, e lembra dessa mensagem? Começou ali. Depois daquele dia, eu vivi 2 coisas grandes no meu ponto de vista e novas, mas não é sobre elas que eu quero compartilhar com vocês. Quando chegou esse novo na minha vida, eu falei para Deus, mas como é que vai ser? Vai ter luta? Ele falou lá, e está tendo, eu sei que vai ter luta. E Deus falou para mim: eu sou o meu refúgio, você confia em mim, eu sou o refúgio bem presente na angústia. Então, eu não conheço a história de vocês, mas eu sei que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele vai nos sustentar. E diante daquele novo, eu senti no meu coração: é de Deus, temos que ir, temos que fazer. Só que aí eu falei para Deus, mas eu vou ser colocado na cova dos leões, como é que vai ser isso? Aí Deus, sabe o que Ele fez? Que é aí que entra a mensagem de hoje que eu quero chegar. Ele falou assim: filha, Ele fez me lembrar de situações onde temos que ser cristão. Situações que eu fui cristã verdadeira e situações que eu não fui. E aí veio no meu coração: seja cristã em tempo integral. Então é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Ser cristão em tempo integral. Não é ser cristão só aqui na igreja, não é ser cristão lá no trabalho, não é ser cristão na família, é ser cristão
em todos os lugares que Deus te colocar. Porque quando nós exercermos esse cristianismo verdadeiro, Deus vai cuidar de nós. Né? Quando um filho, esses dias o Davi falou assim para mim, eu falei, Davi, você, como é que eu falei para ele? Você é um bom filho. Aí o Davi falou assim para mim, eu me esforço, mãe. Então, esse esforço que uma criança faz para o pai, você não vai fazer tudo por ela, não é? Para o teu filho, mesmo que ele às vezes nem tenha esse comportamento, você vai fazer. Imagine o pai por nós. Então, isso foi muito forte em mim, essa questão de ser cristão em tempo integral. Então, que nós possamos exercer isso em todos os dias da nossa vida, amém? Amém. Algo que Deus colocou no meu coração, que como o Cauê também trouxe lá no último culto, é que ser cristão, nós vamos em tempo integral, nós vamos ter lutas, né? Não vai ser algo simples e fácil de acontecer. Nós vamos ter lutas, nós vamos muitas vezes estar numa situação onde talvez a nossa carne grite e a gente erre, porque nós somos pecadores, a palavra de Deus já diz isso. Mas o que nós temos que fazer? Arrepender. Chegar diante de Deus e falar, Deus, aquela conversa ali no meu trabalho, ela não foi boa. Eu me coloco diante de Ti, para que o Senhor venha me lavar com o Teu sangue, e para que essa situação não venha se repetir. Então, quando eu falo assim para vocês, eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje algumas situações onde eu fui colocada, que Deus pediu de mim isso, ser cristão. Eu fui exposta, e aí Deus queria saber do que eu era feita. E eu tenho certeza que Deus deve ter colocado vocês, ou vai colocar em situações onde Ele quer saber do que você é feito. E nós precisamos responder segundo a palavra de Deus, amém? Amém. Como eu falei, né, é mais fácil ser cristão na igreja. É mais fácil aqui. Nós estamos entre irmãos, a maioria já conhece a palavra de Deus, a maioria já teve experiências com Deus. Mas e lá no teu trabalho, onde o que importa é o fim e muitas vezes não é o meio? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou me comportar? Eu vou ser um cristão em tempo integral ou vou ser um 007? Que ninguém sabe nem que eu sou cristão. Como é que vai ser isso, né? Então, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar ser cristãos em tempo integral para agradar o coração do Pai. E qual foi a palavra lá que eu estava comentando com vocês, voltando no início da minha conversa aqui com vocês, que Deus trouxe ao meu coração para trazer nessa noite a palavra principal de hoje? A palavra principal está lá em Josué 22:5. Dá para jogar lá? Eu vou ler aqui também. Mas guardem... Tá lá? Tá. Eu vou ler a minha aqui, tá? Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos. Apega-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então, nessa passagem, Josué foi levantado, depois de Moisés, para levar o povo até o Egito. E aí, nessa trajetória, tiveram lutas, até conquistar aquele lugar. Nós, muitas vezes, vivemos o novo. Nós temos lutas até conquistar aquele lugar que a gente está vivendo de novo. Ou mesmo até em momentos da nossa vida cotidiana que não seja nova. Quando o povo chegou lá, Josué deu essa mensagem para separar as tribos, para elas irem para lugares diferentes na terra prometida. Então, Josué abençoou o povo, leu novamente a lei do Senhor para todo o povo e lembrou o povo tudo que o povo tinha feito, tudo que Deus tinha feito por eles desde o Egito até aquele momento. Então, Josué não falou assim, você vai, cadê aqui? Guardar o mandamento e a lei guardar fielmente o mandamento, servir a Deus, amar o Senhor só de vez em quando. Você não vai obedecer aos mandamentos só de vez em quando. Só na igreja, para o irmão, né, falar, desviou, tem rebeldia. Não, você vai obedecer em todos os momentos da sua vida. Amém. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O quão importante é obedecer em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos falhar, como eu comentei há pouco, nós vamos falhar. Mas o quão grandioso é a gente se prostrar diante de Deus e falar, Deus, pisei na bola.
me arrependo de todo o coração. E Deus vai olhar o nosso coração, vai olhar a nossa entrega e vai restaurar. E numa próxima situação que a gente for viver esse momento, a gente vai recuar. A gente não vai fazer, porque o Espírito Santo vai nos constranger. Amém? Amém. O que é ser cristão? Né? Diante disso, a gente está falando, ser cristão em tempo integral. O que é ser cristão? Cristão é o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas do cristianismo, deixados por Jesus Cristo. Seguem, não de vez em quando, a todo momento. Amém. Pequenos cristos. Uma vez eu ouvi uma pregação que falava isso, que nós somos pequenos cristos. E quem foi Cristo? Cristo não era falso, Cristo não mentia, Cristo não se preocupava só com o fim, ele se preocupava com o processo. Ele era amoroso, ele era justo. E assim nós precisamos ser nessa terra. Nós não podemos ter um comportamento que agrade a Deus em um momento, e em outro momento esse comportamento muda, né? Nós não podemos fazer assim. Esses dias eu estava, para dar alguns exemplos para vocês de comportamentos que às vezes a gente tende a ir para o outro lado, porque também a palavra diz, né, que o inimigo está ao nosso derredor, não é? Então nós temos que ficar atentos. Então é um anjinho aqui e o capeta do outro lado, ali enchendo as paciências. E a gente tem situações onde nós temos que realmente nos atentarmos para isso, né? Eu como já me deletaram aqui, eu sou professora. E recentemente eu estava numa reunião e aí eu fiz um comentário e automaticamente o professor ficou irritadíssimo. Porque as pessoas hoje, não sei a percepção de vocês, mas a minha percepção é que as pessoas estão muito reativas. Elas não estão sensíveis ao outro. Porque está faltando Deus na vida das pessoas. Amém? E aí, a hora que ele falou assim, né, que ele ergueu a voz e eu no meio daquela galera lá, eu falei, gente, e aí? E aí eu falei, olha, professor, com a voz mansa, o professor entendeu errado. Não é essa a proposta que eu estou falando, não. O professor fique à vontade, o professor não vai ser obrigado a nada, não. É isso que eu estou explicando. E na mesma sala, no mesmo contexto, uma outra situação aconteceu e a pessoa foi extremamente agressiva com o outro e permaneceu agressiva. Então, o que eu quero compartilhar com vocês com esse exemplo, né? É que nós podemos sim ser mansos. Nós podemos sim ter em nós os frutos do Espírito, desde que a gente queira ser assim também, né? Deus está aí, Deus ele não é não é alguém que vai invadir a nossa vida para nos dominar, não, existe o livre-arbítrio, inclusive um comportamento simples assim. Só que às vezes a gente pensa, servir a Deus, estar com Deus são coisas grandiosas. São também, mas são pequenas coisas. Deus não desprezou nada no tempo que Ele esteve aqui. E Ele não despreza ninguém, independente da classe social, da cor, da raça, Ele não despreza ninguém, amém? E aí eu comecei a perceber o quanto que você estar em Deus e o quanto que você ter um comportamento que venha agradar a Deus vai agradar o coração dele, mas vai tranquilizar o teu coração e vai te abrir portas para situações que você jamais imaginava. Eu gostaria de compartilhar um outro exemplo com vocês. Há 8 anos atrás, o Cauê estava lá junto comigo. Eu participei de um processo no lugar que eu trabalho, que foi um processo muito difícil. Primeiro para decidir ao processo, né? Era uma coisa muito complicada. E aí eu tive imagina a campanha eleitoral, conhecem bem como é? Uma paz, né? Sabe que é tranquilinho, né? Tranquilinho. E foi exatamente nisso que eu me meti, numa campanha. E nessa campanha, eu tinha que fazer campanha das minhas propostas e tinha um concorrente, certo? E aí, as pessoas que me convidaram para participar disso, elas queriam fazer a campanha dita tradicional, onde você tem que mostrar os defeitos do outro, as falhas do outro, para você poder se levantar. Isso é um comportamento que agradaria a Deus? Claro que não. E aí eu falei assim, mas gente, como é que vai ser esse negócio aqui, né? E aí eu cheguei a comentar uma situação que eu vivi nesse movimento todo, que não faria assim. Que se eles viam em mim uma potencial pessoa para aquela função, que eles se enganaram.
Por quê? Porque aquilo não condizia com o que eu acreditava. E aquele movimento foi muito difícil, porque eu tive que manter durante 1 mês e meio aquela postura contra a maioria, porque a maioria estava interessada no fim. Até me deram aula de como fazer. Olha, você faz assim, você fala assim. Falei, não, assim não vou fazer. E aí terminou o processo. E o que aconteceu comigo? E eu tinha uma certeza que eu ia ganhar um negócio, gente, era um negócio impressionante. Por quê? Eu falei, bom, Deus não me tirou lá do canto para isso à toa. Amém? E eu perdi. Eu perdi por 3 votos no tal do negócio. E aí, o que aconteceu? No outro dia, eu cheguei no meu trabalho e as pessoas estavam assim, parabéns, parabéns, parabéns do quê? Porque tinha sido uma campanha tranquila. E aí, na sequência, eu recebi na época do Facebook, todo mundo conhece o Facebook? Eu estava lá no Facebook, eu recebo a mensagem de um menino, que ele colocou assim, que ele era o meu marqueteiro, né? Ele falou assim, por meio de um mau testemunho, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas em você eu vi uma cristã verdadeira, e eu voltei aos caminhos. Amém? Para honra e glória de Deus, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu fui apertada e eu escolhi mostrar naquele lugar de onde eu vim. Que você possa escolher também em situações de aperto, em situações de dificuldades, porque aqui é fácil mostrar. Mas nessas situações você possa escolher mostrar para Deus de onde você veio, de qual é o barro que você foi construído, amém? E Deus foi mais precioso, porque eu falei, ué, era para ganhar. E aí eu falei, tá, isso aqueceu meu coração. Eu falei, era porque esse menino era para voltar para os caminhos do Senhor. Mas Deus, quando Ele tem um plano, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem algo montado, e você permite que Ele venha a conduzir, Ele vai fazer. O que aconteceu depois de 1 ano, gente? Esse mesmo menino que voltou para os caminhos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu li lá o negócio, tinha perdido o trem, né? Eu lembro que eu falei, puxa, foi para isso que Deus quis que eu passasse por todo esse aperto, né? Depois de 1 ano, esse menino, eu fiquei sabendo que ele estava com leucemia. E aí eu peguei texto da Bíblia e fui mandar para ele, olha, que o Senhor te console, que a cura venha, aquela coisa toda. Ele falou assim, professora, fica na paz. Se fosse há 1 ano atrás, eu estaria acabado. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu estou forte em Deus, eu vou superar. Amém? Estou controlando o tempo. Eles aqui estão aprendendo com eles. Eles controlam o tempo. E aí, por que eu queria compartilhar isso com vocês? Isso é algo que pouquíssimas pessoas sabem. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, que para mim não foi fácil aceitar o convite para participar dessa campanha. Não foi fácil. Para mim, naquele momento, não foi fácil ser exposta àquela situação de disputa. Eu gosto só de trabalhar. Mas Deus tinha me mostrado que era para eu ir, eu fui. E quando essa situação aconteceu, eu entendi. Eu entendi que Ele queria só me usar para atingir aquele menino. Para que aquele menino, daqui a 1 ano, quando ele passasse por aquela enfermidade, ele lembrasse do Deus verdadeiro que ele servia. Amém? Então, a gente às vezes fala, poxa, é só é só algo simples que eu estou me comportando como verdadeiro cristão. Né? O pessoal aqui quer fazer um cambalacho para mentir e tal, mas eu não quero. Mas você não sabe o que Deus pode fazer por meio disso e através disso. Então, irmãos, permaneçam em Cristo, permaneçam fiéis aos mandamentos que tem na palavra de Deus. Aqueles mandamentos não estão lá à toa, não estão lá só para a gente exercer o nosso evangelho dentro da casa do Senhor. Ele está lá para que a gente seja um cristão em tempo integral. Aqui, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde as pessoas muitas vezes desdenham de Deus. Desdenham, eles tiram sarro. Já viu espanta-rodinha? Sabe o que é espanta-rodinha? Pega uma roda no teu trabalho e começa a falar de Cristo. Um olha para lá, outro olha para cá, né? Às vezes eu solto uma, sabe? Eu solto assim, pois então, menino, eu vou orar a Deus. Aí a pessoa fala assim, olha, então se ele te responder, você me avisa. Aí eu não sei se é verdadeiro ou se não é, né? Mas as pessoas, elas não têm esse hábito no trabalho. Mas que nós venhamos a ter, que nós venhamos a realmente fazer o que a palavra diz, que é pregar o evangelho a qualquer tempo. Como é que a gente vai pregar o evangelho se a gente nem deixa que ninguém saiba que a gente é cristão? Não é verdade? Nós temos que mostrar a nossa cara. Nós temos que mostrar do que a gente é feito.
Nós temos que ser pessoas parecidas com Cristo, pequenos Cristos nessa terra, amém? Bom, vou tomar minha aguinha. Essa aqui é o que eu uso também lá, então ela me acalma, eu trouxe ela. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. A Bíblia é recheada de ensinamentos de Cristo para que a gente seja esse cristão em tempo integral. Mas eu gostaria de destacar alguns. Amar ao próximo. Como esse amor está difícil, né? Como a gente muitas vezes vê pessoas amando o outro por interesse e não pelo amor incondicional que Cristo nos pede. Em Mateus 22, 39 diz que nós temos que amar o próximo. E amar o próximo não é amar aquele que você acha legal, é fácil, né? Amar o próximo é amar aquele que muitas vezes é o teu calo no sapato. E para honra e glória de Deus é possível, gente, é possível, né? Hoje eu ouvi uma palavra de manhã e aí eu tomei mais posse, né? O Cauê tá aqui, o Cauê tá ali tão bonitinho, sabe que ele tá feliz? Tá feliz? Então tá bom. Vou continuar. Eu vi uma pregação de manhã que eu falei assim, eu tomei posse. Falou assim, que você tem autoridade para falar aquilo que você viveu, não é? Então pronto. Então para isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, não é para dizer, nossa, como a Elaine é boazinha. A Elaine não é boazinha não. A Elaine peca, a Elaine tem defeito, a Elaine é de carne, como todo mundo. Mas para mostrar para vocês que é possível, né? Em algumas situações eu já vivi, nesse trabalho que eu estou há 13 anos e no outro que eu trabalhei durante 8 anos, pessoas que não vão com a minha cara e eu não vou com a cara delas. Alguém? É só eu? Não? Então pronto. Só que eu tenho algo muito forte em mim. Eu não quero ter inimizade com ninguém. Eu não sou a mais simpática, acho que já perceberam, sou bem reservada, né, até esquisita. Mas eu não quero ter inimizade com ninguém. Esse é um princípio que Deus colocou no meu coração. Porque está na palavra. Uai. Então eu não tenho que virar a cara para uma pessoa porque ela não tem a mesma personalidade do que a minha. Eu não posso colocar ela na prateleira e fingir que ela não existe. Ela é preciosa para Deus. E você não sabe até que ponto que Deus pode te usar para tocar essa vida, amém? E eu já tive algumas situações, e eu vou contar a última. A última situação que eu vivi foi de uma pessoa que realmente não dava conta. Nem eu, nem ela. E aí eu falei, gente, todo mundo tem um lado bom. Então eu tenho que achar o lado bom dessa pessoa. E aí foi, conversando, mas era difícil. Era tão difícil que a pessoa tinha necessidade de mostrar aquilo que ela estava fazendo, que ela era que fez, sabe aquela coisa? E aí, com o tempo, um dia até eu vi uma mensagem num grupo, a pessoa colocou assim, não, porque eu e a Elaine nos acertamos. Não é lindo? Né? Por quê? Mas porque a Elaine, ela é boazinha? Não. Porque a Elaine falou assim, Deus, essa pessoa tem algo bom dentro dela, eu tenho que achar esse lado bom. Ela não pode, a gente tem que conviver, a gente tem que se respeitar. Haja sobre essa situação, né? E Deus agiu, amém? Então, é possível, gente, por mais que a gente fale assim, olha, a pessoa é muito diferente de mim, ela não tem princípios cristãos, não importa, ela tem sentimentos, e ela tem um lado bom dentro dela que pode ser ativado, desde que você também queira ativar esse lado bom, desde que você também queira ouvi-la, desde que você também queira ter essa proximidade com a pessoa, porque Cristo quis. Ele por acaso rejeitou os leprosos, ele rejeitou as prostitutas, não, ele estava com eles, amém? E que nós possamos fazer isso, porque eu tenho certeza que isso alegra em muito o coração do Pai, amém? Aleluia! Peraí que eu tenho que olhar o horário. Vai que dá. Outra frase, não está na Bíblia, mas eu gosto dela, está mais ou menos. Ninguém resiste ao amor. Né? Se tem uma coisa que eu gostei nessa casa foi o amor. O amor verdadeiro, o amor pelas vidas, o amor pela transformação que Deus faz, não é? Então ninguém resiste ao amor. Um lugar onde tem amor, o ambiente é diferente. Vocês sabiam? Eu sou professora, ele falou que ia ser didática, então tem que ser. Vocês sabiam que num lugar pesado, imagina um lugar que está tendo brigas, tá? Tem um estudo da USP sobre isso. Um ambiente pesado e um ambiente leve. As partículas do ar desse ambiente pesado é diferente das partículas do ar do ambiente leve? Vocês sabiam que teve um experimento que tinha uma árvore, deixa eu contar essa. Uma árvore aqui, presta atenção em mim, sou professora não gosta de celular. Tem uma árvore aqui e uma árvore aqui, duas. Essa daqui só recebia palavras de maldição. E essa aqui só palavras de bênção.
E pelo mesmo tempo, tá? Mesma quantidade de exposição. Depois de um certo tempo, o que aconteceu com a árvore que só recebeu palavra de maldição? Murchou, gente. E a de bênção? Então nós temos que ter isso, nós temos que ativar esse amor, né? Nós temos que transmitir isso, nós temos que viver isso. Porque senão nós vamos estar vivendo um mundo de faz de contas. Eu sempre falo, eu sou professora, cadê a pastora Áurea? Nós somos. E eu sou professora do seguinte perfil, eu não posso ensinar o meu aluno fingindo que eu estou ensinando e ele fingir que está aprendendo. Então nós não podemos ser cristãos fingindo que nós estamos aprendendo, absorvendo a palavra de Deus e não praticando. É incoerente, entende? Então nós precisamos disso, nós precisamos nos encher disso e colocar isso em prática. Amém? E aí, né, eu amo esse versículo da Bíblia que é 1 Coríntios 13:13. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então que esse amor incondicional possa fazer parte da minha vida e da vida de vocês. Possa fazer parte da minha vida e da vida de vocês aqui, na casa de vocês, no trabalho, em qualquer lugar que vocês estejam. Amém? Um outro ensinamento de Cristo, né, que nós temos que praticar. Perdoar o próximo. Quantas vezes? 70 vezes 7. Lá em Mateus 18:22 fala isso, né? Então nós temos que perdoar. Às vezes a gente nem é culpado, mas a gente tem que perdoar. A gente tem que liberar isso do nosso coração. Tá lá, é fácil? Não é. É muito difícil. Mas é possível? É, se você buscar em Deus. Né? Então, amar é uma ação, perdoar é uma ação, e nós temos que conectar com o Pai muitas vezes para ter essa força para fazer, porque às vezes em nós a gente não vai conseguir. Amém? Controlar a língua, essa parte, né? Eu ia até pesquisar, acabei esquecendo, sou pesquisadora, mas a língua ela é inervada, acho que um dos órgãos mais inervados que a gente tem. Eu ia pesquisar mais, acabei esquecendo. Mas é um pequeno membro e gloriar-se de grandes coisas, né? Então nós temos que usar a nossa boca, a nossa fala para glorificar o nome de Deus. Se nós damos um testemunho de algo que foi importante, que Deus transformou, se a vida dessa moça que eu não conseguia conviver, hoje eu convivo, se numa reunião eu conseguia apaziguar uma situação, não é para glorificar a mim, mas é para glorificar a Cristo, amém? E nós temos que ter muito cuidado com esse órgão do nosso corpo. Quantos de nós já não falamos mal dos outros? Eu falei. Você, possivelmente, eu não vou pedir para levantar a mão, tá? Mas nós temos que chegar em Deus e nós temos que ser constrangidos por Ele para não fazer de novo. Amém? Então que a gente possa ter esse... Não está acabando, não. Já está na hora? Ai, Jesus, estou nervosa. Ah, tá. Pode fazendo aí. Ai, tem bastante coisa. Realmente passa rápido o negócio aqui. Eu vou tomar minha aguinha, calma. Aleluia. Outra coisa importante, eu falo muito isso no lugar que eu trabalho, né? Casa dividida não prospera. Então que nós possamos ser um aqui. Nós, né, os pastores têm uma função, os líderes têm uma função, mas nós somos um, nós somos filhos de Deus, amém? Então que ser filhos de Deus seja a marca registrada de estarmos na casa do Senhor. Não é porque nós somos diáconos, presbíteros, pastores, sei lá o que, é porque nós somos filhos de Deus. Porque quando nós tomarmos isso como posse, nós vamos ter a identidade de Cristo em nós e nós vamos viver em unidade. E casa unida, essa prospera. Amém? Glória a Deus. Amém. Ter compaixão, misericórdia, né, irmão? A gente tem que ter compaixão. A gente não pode ver uma pessoa jogada na rua e achar assim, mas ele está apagando o que ele fez. Não, isso não é de Deus, não é? Isso não é de Deus. Independente do que ele fez, ele é uma vida preciosa para o Senhor. E a gente precisa ter compaixão nessa situação e tantas outras. Por quê? Porque não era por quê que eu queria falar. É outra coisa. Bom, então é isso, né? Essa é uma parte. Então a primeira parte da professorinha, né? A primeira parte que eu queria compartilhar com vocês é isso. A importância de sermos cristãos em tempo integral em qualquer momento. É um desafio? Sim. É um desafio. Grande. Por que é um desafio? Porque é mais fácil a gente ir com a maioria. É mais fácil você estar numa reunião do trabalho e começar a falar de uma pessoa e você também falar. É mais fácil ter uma confusão e você colocar lenha na fogueira do que você
apaziguar, é mais fácil. Então que nós possamos ter um comportamento diferente da maioria. Não é falado que nós andamos como que é? Na contramão do mundo? Como é que a gente anda na contramão do mundo se o nosso comportamento às vezes é pior que as pessoas que não conhecem a Cristo? Amém? Então nós precisamos seguir em direção ao que é certo, ao que é justo, ao que está na palavra de Deus. Na palavra de Deus ela é muito clara, é assim sim ou não, não tem mais ou menos. Então que a gente possa ter isso, aqui pode parar, não pode, é assim que tem que ser, amém? Amém. Eu já tenho a musiquinha aqui, já está na hora de acabando, mas eu só queria lembrar isso também, né? Algo que Deus trouxe no meu coração enquanto eu estava meditando nessa palavra, que é a questão daquela parábola das 10 virgens, sabe? Que elas, 5 não conseguiram lá o óleo e tal, e a hora que o noivo chegou, já era, né? Então, a luz, quando entra a luz num lugar, as trevas retrocedem, não é assim? Só que tem que ser o tempo todo. Não dá lá, perderam a bênção, não foram lá conhecer o noivo, aquela situação lá. Então, nós precisamos ser luz onde os nossos pés chegarem. Amém. Amém? E não só de vez em quando, toda hora onde a gente estiver. Por mais que você tenha alguém que acima de você ou do teu lado que pense diferente. Se a gente pensa como Cristo, nós somos a maioria, amém? Nós somos a maioria. É isso, irmãos, todo o tempo. O que eu desejo de coração, que nós possamos ser cristãos em tempo integral até o nosso último suspiro. Amém? Porque nós sabemos que nós temos um tempo determinado nessa terra. Nós sabemos que o mais precioso é o que a gente vai viver lá na eternidade. Só que o que nós vamos entregar para Deus se nós não formos cristãos de tempo integral? Nós vamos entregar confusão, nós vamos entregar competição, nós vamos entregar mentiras. Não, nós temos que entregar aquilo que Deus colocar no nosso coração para que a gente faça. Por mais difícil que seja, se nós estivermos em Cristo, nós vamos fazer e vamos glorificar o nome dele, amém? Que essa frase, ser cristão em tempo integral, seja tatuada no nosso peito e que possamos levá-la para todos os lugares que a gente for. Que possamos ser realmente verdadeiros cristãos nessa terra para glorificar o nome do Senhor, amém? Que eu tenho certeza que isso vai alegrar o teu coração primeiro. E depois vai alegrar o coração do Pai. E é para isso que nós estamos nessa terra. Para servir e alegrar o coração daquele que nos criou. Amém? Eu queria orar. Vamos curvar nossas cabeças? Então vamos orar a Cristo. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, faça, Pai, com que o nosso coração esteja cada vez mais ligado ao Seu, Senhor. Faça, Pai, com que nós possamos entender a importância de ser cristãos em tempo integral nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, ser conosco em todo tempo, em todo lugar, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos constranger quando nós estivermos no processo de fazer algo que não Te agrade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transforma as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser verdadeiramente canais de bênçãos nessa terra, Senhor. Que Seu nome possa ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Pai querido e amado, nós nada somos, Senhor, se não tivermos a Tua capacitação, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fale com cada um de nós nessa noite, Senhor, mas fale também durante essa semana, Pai, que durante as situações que cada um que está aqui nessa casa vivenciar, venha lembrar do Senhor, Pai, e venha se perguntar, o que Jesus Cristo faria no meu lugar, Pai? A resposta para essa pergunta, Senhor, é aquilo que nós temos que fazer, porque o que o Senhor fizer, Pai, é aquilo, Senhor, que é o correto, é aquilo, Senhor, que vai engrandecer o Teu nome nessa terra, Senhor. Que a nossa carne, Pai, que a nossa alma, Senhor Jesus, sejam contidas, Pai, e que Teu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco a cada dia, a cada manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu oro e desde já te agradeço. Amém. É nóis. Aleluia.